Olá, tudo bem? Eu sou o Cadu Alencar. Estamos aqui iniciando mais um episódio do Nordeste Pode Mais, né? E agora a gente tem algumas empresas que estão nos apoiando, né? As empresas que a gente chama de apoiadoras, né? Que é a Integral Mix, marca de nutrição animal, tem toda a parte de suplementos para bovinos, ovinos e todas as categorias. Sabor e Vida, empresa de produtos de origem láctea, né? Muito focada na saudabilidade, na saúde que entrega nos produtos. Também temos a nossa empresa apoiadora, a MSD Saúde Animal, empresa com muita tecnologia na parte de saúde animal e com seu parceiro aqui na região, que é a DECVET. Também temos como empresa apoiadora a Gemes e Ordenhadeiras, tudo para equipamentos de ordenha, no geral, e sua empresa parceira aqui no Ceará, que é a Milk Max, e também a Tijuca Alimentos, que tem uma gama muito vasta de produtos para atender as famílias do mais variadas tipos de produtos. Ovos, frango, queijo, e você encontra nos melhores supermercados, certo? E vamos agora aqui iniciar o nosso programa falando de ciclo pecuário, né, gente? Pessoal, tudo bem? É um tema interessante que vem esse termo veio tem poucos anos, né? Na verdade, se moldou um nome chamado ciclo pecuário, porque a palavra é curta e ela fala justamente dessa sequência de eventos que são vindos de forma cíclica de tempos em tempos, né? Então, o que nós pretendemos aqui é justamente discutir o que é esse ciclo pecuário dentro do nosso modelo de semiárido, desse nosso modelo aqui do Nordeste. Um tema bem interessante, porque, como o próprio título já traz, né, assim, a ideia de oscilação, né, de flutuação no tempo, né, e essa flutuação, ela devendo ser entendida pela fazenda para que ela possa, então, passar, né, por todo esse período de uma maneira menos traumática, né? Então, o ciclo é bastante interessante, né? A gente podia começar falando do ciclo logo dessa variação que ocorre, né, ao longo do tempo da produção e dos preços, né, que é uma característica bem marcante. Nós estamos saindo agora do ciclo de baixo, né? Do fundo da curva, né? Ou seja, do período em que teve menor preço. Né? Que sempre vai ter, né? Que sempre vai ter, né? Mas assim, gente, acho que antes de continuar, pedir pro pessoal seguir aí nas redes sociais e deixar de contribuir para o nosso projeto, né? O projeto, ele se alimenta de vocês nos apoiarem, seguindo e comentando aí nas nossas redes sociais, certo? Então, vamos começar, Cadu, nesse quesito aí, pelo ciclo, né? Por essa questão da oscilação da produção e de preço. Como eu estava falando, nós estamos saindo agora do pico, né? Saindo do vale, né? Em que muitas vezes é um período em que a gente tem parte, né, dos produtores passando por um estresse tão severo que acaba muitas vezes até parando o negócio, né? Ou mudando, né, de atividade, né? Então, saiu do menor preço, né, observado. Eu estive vendo os dados do CPEA, a menor cotação para o preço da arroba foi em setembro, tá? Ela teve abaixo de 200, a média. E agora está dando uma reação, ainda não está ainda no preço que se espera, mas, tipo, a gente está saindo daquela pior época, né? E indo para uma época boa de novo, né? Então, o que é que a gente poderia comentar logo sobre essa questão, né? A fazenda se preparar para isso, né? Para essa oscilação, né? Isso, na realidade, ainda não foi sentido aqui localmente, né? A gente não viu. Sabe que está saindo, né? Se não houver nenhuma ruptura aí nas próximas semanas, isso vai acontecer, de fato, né? Chegar na ponta, né? Porque uma das coisas assim, começou a baixar. Eu tô quando? Aonde? Né? Começou a aumentar. Cadê? Né? Então, tem um tal do tempo também, até o próprio ciclo também dá essa mensagem chegar dentro da cadeia todinha e finalizar, porque tem estoque, né? Tem armazenamento que às vezes não chega, porque tem estoque, né? Sim, então, sim. Não está sentido ainda, né? Só para ficar claro para quem está dizendo, mas cadê? Onde é que tem essa melhoria, né? Certeza, certeza. Doutor Pérez, acho que a gente pode começar
o senhor caracterizando o que é o ciclo, né? Cada fase desse ciclo. Que assim, o ser humano gosta dessas contextualizações, né? Como é que o senhor caracteriza o ciclo? Quais são as principais fases que o senhor enxerga? De uma maneira geral, sim, o ciclo tem a fase de cria, né? Que é a fase do baterimento do centro, né? Que é a fase jovem, onde geralmente o animal está em aleitamento, não é isso? Que é a fase que muitas vezes é negligenciada por vários motivos, né? Mas ela que traz o produto que vai ser o produtivo no final do ciclo, né? Vai virar a matriz ou vai virar o animal de terminação, né? Então, muitas vezes esse momento da cria, que acho que a gente tem que bater bastante aqui, ela é vista até como um ponto de despesa, né? A cria, ela é vista, né? Vai me dar, quanto mais cria eu tiver, no aspecto assim, quanto mais atenção eu der à cria, eu vou ter uma despesa maior, porque como ela não traz no momento inicial receita, e pode, se você dispensar logo ela venda no início, isso não é muito comum, né? A não ser no final da cria, né? No caso em gado de corte, quando desmama, né? Ou no caso no gado de leite, quando você também desmama, que é um mercado em algumas regiões muito ativo, no Nordeste não tanto, no gado de leite. No gado de corte já existe produtores que fazem essa parcial do gado de venda de cria, e outros que não têm produção, que somente compram a cria, né, terminada, a cria desmamada, né, no início da fase de recria, que só recriam, né? Então tem essas fases definidas, né? Então a gente teria que caracterizar cada uma delas. Nessa fase de cria, Rodrigo, acho que era bom a gente dar uma atenção a ela, não é isso? O que você poderia dizer sobre isso aí? A fase de cria, se a gente pudesse fazer uma associação, eu gosto de fazer da seguinte forma, né? A vaca, né, o rebanho de matriz, ela acaba sendo um estoque, né? É sua máquina de produção, né? Então, para quem tem lá uma determinada produção, ele vai ter uma máquina que produz algo, né? E essa máquina ela tem um custo de manutenção e operação, né? Então, a vaca em si, ela acaba tendo acaba sendo essa figura dentro de uma fazenda, né? Então, talvez daí derive essa questão da pessoa enxergar na cria como uma fase só de custo, né? De despesa e que não teria receita, né? Porque, na realidade, a receita dela vai ser do leite. Na fase da cria, ela já tem uma receita que é o leite, né? No caso do corte, ela vai estar no final da cria somente, né? A venda do bezerro, né? Se ele não fizer o ciclo completo, né? Se ele fizer o ciclo completo, essa receita só vai vir quando for vender a novilha ou vender o boi, né? O boi gordo. Então, assim, a cria ela tem essa característica. E daí que a matriz ela acaba precisando ter bastante atenção, né? Então, aspecto em que sentido? Alguns trabalhos que eu vi da parte econômica mostrando, por exemplo, que nessa fase a questão da reprodução ela é fundamental, porque de cada 100 vacas que eu ponho, né, na estação, quanto maior for o percentual, melhor vai ser o desempenho da cria, né? Menos vacas ficaram ociosas, ou seja, menos máquinas não produziram. E só tiveram o custo, né? Então, reprodução é um ponto fundamental dentro dessa questão. E outro, custo de manutenção. São dois pontos que a gente tem logo a tratar. Quanto que essa máquina produz, que é, então, número de parto e peso de criar o desmame, tá certo? É o primeiro aspecto, associado à reprodução, tá certo? E o custo de manutenção dessa máquina, né? É uma máquina que custa para ser mantida e ser gerida e ver a sua produção. Esse é o primeiro aspecto que eu diria, que a gente tem que ter muita atenção nesse quesito. Antes da gente passar para a próxima fase, acho que é importante o Dr. Pérez citar, que é mais a área dele, né? Essa questão da reprodução, que eu acho que é o principal dessa fase de cria. Como é que os índices que a gente pode trabalhar, como é que a gente pode citar, Dr. Pérez? Na realidade tem a ver com esse tema, esse ponto que o Gregório acabou de citar aí, né? Então a gente tem que utilizar o máximo do potencial dos animais que, atendidos os requerimentos nutricionais,
né, e os sanitários, você terá o máximo de número de crias por ano. No gado de corte, numa estação, que eu não vejo diferença, inclusive no Nordeste, apenas a gente vai ter que fazer uma estação mais apertada, mas se nós não lançarmos mão de uma estação de monta, eu não vejo como a coisa ser viável, e ter todo o ciclo acontecendo todos os meses, prenhez, nascimento, desmame, não é interessante, apesar de a maioria ainda fazer assim. Acho que o modelo tem que ser melhor trabalhado. Mas, e outra coisa que ainda é pouco usado, o descarte é muito tardio, né? Se analisar aí os animais que não ficam prenhas de uma determinada época, de uma estação ou de um período, eles ficam para o ano seguinte. A grande maioria deles fica se tentando e se colecionando animais problema, né? Onde você teria que normalmente fazer um descarte dentro do processo de evolução de cada rebanho. Assim, no mínimo, né? 10% é o mínimo que você tira do rebanho por ano, porque teoricamente no ano anterior você tirou mais. Não é a média, né? Então, assim, não faz um descarte, o desfrute desses animais de forma de seleção quanto aos quesitos reprodutivos, porque ele não está adaptado, ou porque existem problemas gerais na propriedade que vão trazer baixas nos índices reprodutivos. O ponto de corte, que é ponto de corte no aspecto de descarte dos animais anualmente ou em cada ciclo, no caso da estação de monta, se não for atendido, não vira. Por isso que a maioria das propriedades que tem tido problema estão ligados a inchaço, né? A uma propriedade que tem uma capacidade de produzir X animais e tem mais 20%, mais 30%, chegando até o dobro. Assim, não vira. A capacidade é uma só. Então, eu posso dizer que tem, para a fase de cria, 2 possibilidades. A tradicional, que o pessoal faz todo mês, aquela parte de reprodução, né? No caso do gado de corte. Do gado de corte, né? E a estação de monta. E como é que eu posso caracterizar, doutor, a estação de monta? O que seria a estação de monta? Um período, períodos determinados, né, durante o ano, que no caso da monta, que se fala em monta, se fala em reprodução, quer seja em monta natural, quer seja em inseminação artificial ou transferência de embrião. A reprodução em si acontece num determinado período, que na região Nordeste, em geral, com algumas exceções, você pode usar o período chuvoso para ser o período de parição, né? Já que as chuvas não são abundantes, onde em outras regiões do país a chuva abundante prejudica a cria inicialmente, né? Porque ela vai nascer em meio a um alagamento, a uma época mais alagada. Na maioria do Nordeste, isso não é um problema. Muito pelo contrário, se torna uma solução. Vamos dar aqui um exemplo claro. Objetivo. Os animais que forem entrar em reprodução numa estação no ano anterior, nos meses de abril, maio e junho, só como exemplo, eles vão parir no ano seguinte, nesse ano, no caso, em janeiro, fevereiro, março, né? Quem é que vai adequar isso aí? Aí é uma forma aliada do produtor com o técnico que acompanha, com o gestor da propriedade, e entender que o melhor período para nascer seria também numa condição que ela iria parir numa condição boa, para não ter dificuldade de parto, e que também teria uma demanda de alimento suficiente para que ela entrasse numa nova atividade reprodutiva. E aleitar, né? E aleitar o animal. Então, assim, é um conjunto. Então, ela tem que parir bem para conseguir parir. E formar uma cria na fase final que demanda muito nutriente. Ela tem que parir numa condição boa para aleitar bem. Ter um volume de leite adequado para essa cria ter um aporte de alimento dentro do requerimento que ela precisa para crescer. E para ela, fêmea, matriz, entrar numa nova atividade reprodutiva dentro do período requerido. Assim, então de fato um ciclo que não pode ser interrompido. Não. Esse tem um pouco mais de tecnificação porque ele demanda um acompanhamento. Mas qual é um acompanhamento maior numa fase? E ao contrário do que se pensa, você vai focar atividades, como é o caso da época de parição e a época de reprodução,
de forma mais intensiva numa determinada época. Porém, vai ter também uma parte do ano, que é justamente onde elas estão ali no final da gestação, daquelas que empregaram primeiro, que você pode dar férias mais fácil, tirar férias, que é um dos empecilhos da pecuária, diz assim, eu tenho que trabalhar todo dia de sol a sol. No caso do gado de corte, é mais fácil isso não acontecer e tem um período elástico, onde estaria os animais que estão em crescimento, tem uma atenção mais fácil de fazer, e aquelas que estão gestantes, que estão ali no seu 5º, 6º, 7º, 8º mês, também não está tendo atividades na fazenda. Então você vai distribuir o ano, né, em 3 fases. Época de emprenhar, né, época de parir e época de gestar, né, no terço final, basicamente, onde você vai poder ter uma chance de poder diminuir as atividades da propriedade, podendo se dar o luxo, que não era para ser, né, de tomar o descanso e também fazer atividades na fazenda que você não faz, e também dá para os colaboradores também um descanso naquela Perfeito. época que tem bem menos atividade. Esse é o sentido da estação de monta, que pouca gente utiliza. É uma coisa comum, é um tema, quem vai ouvir isso em outras regiões do país vai ser, mas como não faz assim aí, né? Isso já é uma coisa, já tem uma coisa normal, já é o habitual de outras regiões do país. Até porque lá você consegue fazer até muitas vezes mais de uma, né? Nós Isso. Muito Perfeito. difícil a gente conseguir fazer mais de uma, né? Sim. E entrando agora na fase de recria, como é que seria essa fase? O que já é essa fase? Eu posso classificar como? É a fase de não dependência, né? De independência do animal, que é a fase do pós-aleitamento, até a fase dela virar uma matriz produzindo a primeira cria, né? Então passa Da fêmea, né? da fêmea, no caso da fêmea, passa pelo fato dela emprenhar. Então ela vai do desmame, né? Que acontece ali 6, 7 meses, no caso do gado de corte, no gado de leite 2, 3 meses, até a fase da aparição. Então, desaleitou, recria. Pariu, encerrou a recria, passando pela fase reprodutiva. Isso basicamente é esse ciclo. E é a fase que é dada menos importância, porque come o que sobrar, é recriado no lugar que dá, né? E geralmente o atraso da pecuária vem aí. No caso do leite. No leite, No leite e do corte também. Né? A fase de Porque recria não é do leite fase- e do corte, elas vão ser muito comuns. Porque no caso do corte, a recria, a pessoa comprou o bezerro, né? Ele vai fazer... No caso de quem vai terminar assim. Aí ele vai impulsionar. Na exceção, bem lembrado, Rodrigo, quem vai fazer quem pega o bezerro pronto, ele vem já para impulsionar. Porque quanto mais tempo ele demorar, ele não fecha a conta dele. No caso de quem faz o ciclo completo, é negligenciado muitas vezes, e no caso do gado de leite também. É o que acontece. Sim. Né? É aquele porque ele não dá receita. E ele só tem receita quando ele vende. Geralmente quem compra, tirando o que é o terminador, que compra o bezerro desmamado, no caso do leite do corte, que faz o ciclo completo, ele dá menos atenção do que é para dar. Quem faz o ciclo completo. Quem faz o ciclo completo. E aí, aquele animal acumula, se é para ele entrar em reprodução com X meses, ele vai entrar com um percentual maior. E aí atrasa, a propriedade incha, e ele não sabe onde é que está o furo, e o furo é naquele ponto que não vira o ciclo, porque ela é para parir com X meses, ela vai parir com X mais 20%, mais 30%. Ou já era para virar a próxima fase, no caso do macho, e ainda não está no peso também. Não está no peso também. A terminação engorda, né? Então assim, trava. Aí trava o sistema, e onde é que está o problema? Aí você cai a taxa de desfruto, né? Aí o problema é na recria. Aí é porque eu não tenho uma genética boa. Às vezes tem, ela é tão boa que ela ficou desalinhada com a criação. E aí eles vão ficar ainda piores do que quem tem uma genética inferior, mas é mais rústica, mas menos produtiva.
mas aparece melhor. Então, assim, entra em um bocado de contradição o sistema de criação. Então, assim, a gente pode caracterizar cria, recria. A próxima fase seria a que o pessoal chama de engorda, né? No caso do macho, né? Do macho, de né? corte, né? Aí, no caso da fêmea, ela vai entrar no ciclo reprodutivo e virar matriz, né? E aí a entrada às vezes é forçada, porque assim, eu vou entrar no ciclo produtivo agora porque tá chovendo, tem volumoso, aí eu acabo botando animais que não era para entrar, mas como eu tenho um volume grande de recria, entram animais de menor peso, de menor condição, algumas emprenham, e a parte delas emprenham, dessas que não era para entrar ali, mas se força porque a base de recria tá grande e ele cria outro problema que é no parto, né? Ou no aleitamento do animal, porque é um animal menor do que era para ser. Sim. Né? Na reconcepção pós primeiro parto, né? Que é muito comum você ver animais que não eram para ter entrado em reprodução ainda, né, ou ter emprenhado, elas são forçadas a emprenhar, muitas vezes até por superalimentação também, não só por... Às vezes você faz a tal das precocinhas e você bomba a bezerra e ela toma cria cedo, e quando ela pare, ela ainda está em crescimento, né? A fêmea é jovem, ela está com muito desafio ainda, e muitas vezes você tem problema no pós-parto, na reconcepção dessa fase, sabe? Só por não ter os dois extremos, são ruins, né? De novo, a gente comentando que você tem um equilíbrio na criação para evitar esses momentos que você vai ter que turbinar o animal, mas não dá mais tempo. Porque tudo, de certa maneira, é custo, no sentido, se a gente colocar, eu vou pôr essa fêmea para parir mais cedo, eu vou dar mais aporte de condição. Aporte de condição, nós estamos falando o quê? Melhor trato, melhor comida, mais custo diário. Isso não quer dizer que seja ruim. Porém, também, se eu exagero, né, nesse caso aqui, eu posso antecipar tanto em que ela foi forçada, né, assim, poderia dizer, a estar numa situação em que ainda teria outros desafios, né? Aí, assim, tem um aspecto também interessante na cria, que muitas vezes, para o gado de leite, e é mais, talvez, emblemático, a questão de quantas crias a vaca, a matriz, permanece no sistema, né? Então, vamos dizer assim, até ela entrar em reprodução, ela só teve custo. Não foi isso? A minha máquina, eu estou construindo minha máquina. Eu só estou investindo. Investindo. Quando ela pariu, o que eu tenho é o quê? É o patrimônio. É estoque de coisa que eu botei capital. Então, eu investi X para ter aquele animal parindo. Quantas crias ela fica no sistema de produção, que é aquela do descarte, é um outro aspecto também interessante da fase de cria, porque quanto mais tempo ela pudesse ficar, mais eu diluo o custo de formação, de construção da minha máquina, tá certo? E maior é a taxa de desfrute. Né? Então é uma lógica que no leite, muitas vezes, a gente fala, não, a vaca, cada 3 cria, 4 cria, ela no caso do corte, é uma coisa que, se a vaca permanece um pouco mais, a gente acaba tendo uma melhoria econômica. E eu posso desfrutar um pouco mais na recria. Das bezerras, das novilhas, né? Até mesmo porque se mostra que você tem um rebanho longevo. Sim. E aí você dá um atrativo às suas gerações mais jovens, que teoricamente é melhor para o mercado. Esse é um outro aspecto. Então, assim, a gente já falou da cria, né? Recria, engorda. Que é igual a terminação, né? Tem alguém que bota essas duas categorias separadas, né? Aí vai ter várias formas, né? Você pode terminar pasto com vários níveis de intensificação, e nível de intensificação, no caso de terminação a pasto, é mais suplementação de suplementos em gerais, que, ao meu ver, nesse sertão nosso, não tem como você ficar numa suplementação muito básica por conta de restrição de volumoso mesmo na época seca, né? Você tem que começar pelo menos com o que o pessoal chama de proteinado. Aí você vai subindo. Proteico energético, arraçoar, confinamento, que a gente não vê muito aqui na nossa região, né? E antes do confinamento, o semi-confinamento. Beleza, a gente entendeu. Se vocês tiverem mais algum ponto para colocar. Tem um. Esse seria o ciclo completo, né? Tem um cruzamento terminal também, quando você, além de que o macho já vai destinado para a terminação, né, e abate,
no ciclo, no cruzamento terminal, você, quando usa algumas raças de cruzamento terminal, geralmente de origem diferente, né? No caso europeu em cima de indiano, né? Sim. Vamos dizer assim, que não tem interesse para barriga de aluguel com ela vai para o cruzamento terminal também. A fêmea também vai para o abate, né? Então você tem essa vertente aí. Ela vai para um ciclo mais parecido com o macho. É o ciclo do macho, né? Um outro ponto que eu estou lembrando também, que eu acho interessante, parece que a gente já conversou nesse aquisito no leite, né? Aquelas características de peso, né? De frame, de formato, né? De morfologia. De porte, né? É uma outra coisa interessante se falar também, principalmente pensando na cria, né? Porque nós falamos que a vaca é um estoque, né? Então, quanto maior for meu estoque, maior é o custo de manutenção de estoque, né? É uma forma de visualizar interessante também para dentro da cria e que é um ponto muitas vezes de muita discussão, né? Porque a vaca maior, né? Ela enche os olhos, né? E lembrando, quanto maior é a vaca, maior é o custo de manutenção dessa vaca, né? Eu até vi uma vez uma pessoa lá no Quixaramubim falando que ele só sabe a diferença de tamanho de vaca quando você tá com o cílio se acabando. E aí o cara que tem as maiores, ele já fica vendo que tá... Então é uma coisa que tem que tomar cuidado. Historicamente, mundo afora, isso vem mudando um pouco muito tempo para cá, a vaca foi trabalhada tanto no corte como no leite durante muito tempo para tamanho, né? E a dependência e a despesa com esse animal em si, você fala muito isso aí, sempre falou, tem uma receita, para você equilibrar isso é difícil. E a questão também, né, você pegar a reprodução, né, aspecto de eficiência reprodutiva, né, se a gente imaginar o gado a pasto, deslocamento, gasto com energia para deslocamento, tem toda essa lógica. Muitas raças tomadas como grandes mundo afora aí, não vamos citar sim. quais são, mas entraram em desuso, né? Muitas raças, né? Especialmente algumas europeias de corte, né? Algumas de leite, mas mais em corte. Não utilizadas, porque ficaram de um tamanho que perderam a eficiência, e inclusive reprodutivamente, né? Mas ficaram tardios. O que eu acho que vocês estão querendo falar é um resumo bem simples. A exigência de comida do animal, basicamente, tem vários segmentos, né? Tem a parte de manutenção, sim, que é o peso do animal. Quanto maior o animal, mais ele vai gastar para se manter. E tem os outros aspectos, né? Ganhar peso, reproduzir, produzir leite. Mas na parte de reproduzir. Ou seja, quando a gente pensa em exigência, realmente o peso é um determinante. Uma vaca de 600 quilos tem uma exigência de se manter muito maior do que uma vaca de 450. Muito maior, acho que pode ser até um exagero, mas maior, né? Aí dependendo do sistema, né? De novo, voltando para o sistema, isso pode ser bom, às vezes uma vaca um pouco maior dentro do sistema intensivo, não que seja o extremo, mas uma vaca maior do que essa média seja mais importante do que o sistema menos intensivo. Nos trabalhos, no geral, a gente tem que lembrar, a gente está falando desse ponto aí do ponto de vista técnico de produção, né? Mas a gente trabalha dentro de uma atividade que tem a parte comercial. Isso. Então, do ponto de vista de negócio, acaba que tem que ser dosado também, porque às vezes aquilo que seria mais eficiente tecnicamente pode não ser comercialmente o produto mais desejado, tá certo? A não ser que você fosse o dono do frigorífico. Não, dono do frigorífico, você vai criar aquele animal com biotipo que você viu que é aquele que maximiza o lucro. Aí vai fazer a conta para identificar qual é seu animal, né? Qual seria essa figura de animal. Mas como você vende animal, tem que ter o componente também comercial nessa dosagem. Nesse componente comercial, é engraçado, a gente conversa ao longo do tempo com os produtores e técnicos, assim, beleza, você não está achando interessante tirar essa imponência do animal em termos de altura, mas que tal a gente reduzir isso e ganhar em largura? Sim, né? sim. É um animal amplo, né? Porque na largura você consegue botar, o animal geralmente costuma ter mais profundidade corporal. Verdade. E ele ser mais ruminante do que ele sendo mais alto, assim, porque ele cabe mais volumoso. A estrutura de capacidade digestiva, ela é maior, né, no animal mais largo do que geralmente no animal mais alto. Né? Por causa de arqueamento, por causa de capacidade digestiva em si.
Tem um ponto só, Cadu, que eu queria, só para finalizar essa ideia, talvez, assim, da minha parte da cria, que é a relação que nós estamos falando de massa corporal e lotação, que se define consumo, define quantos animais eu ponho por hectare, não é isso? E o outro aspecto é a proporção. Na verdade, quantos por cento do peso desse animal ele desmama, ele produz, né? Que é o que realmente seria o fundamental. Porque da minha máquina, quantos por cento do peso dela ela desmama? Que no caso do corte, tem se falado muito, pelo menos 50% do peso da vaca desmamada em cria, né? E o peso da vaca influenciando na quantas vacas eu ponho por hectare. Aí entra num ponto que não é muito debatido, que é a produção por área. Quantos quilos de peso vivo eu produzo por hectare ano? Que é o resultado dessa combinação de tudo isso que a gente falou, né? Inclusive o A ele é tabelado num animal de 450 quilos, né? Sim. O pessoal vai pesquisar aí, o A, unidade animal, é tabelado nisso. A gente tá falando muito do ciclo, né, gente? Mas eu acho que uma coisa importante, doutor Rodrigo, é falar um pouquinho da dinâmica do ano, né? Acho que um gráfico muito legal que você fez, né? Acho que até pode projetar aí para o senhor explicar, porque tem o ciclo, beleza, mas como é que o ciclo pecuário se... pronto, Olha o aí. ciclo Coisa e linda a aí. dinâmica se encaixa no ano nosso, no ano na região Nordeste. Lembrando sempre, gente, nós estamos falando aqui da região Ceará, sertão do Rio Grande do Norte, Paraíba, mas é só você pegar a parte chuvosa e se adequar com a sua região, Sim. que no Nordeste são um pouquinho variado, né? Assim, aproveitando então esse ponto, Cadu, a gente pode começar assim, como o Pérez falou, da questão da estação de monta, né? Também vários trabalhos na parte econômica, avaliando qual seria a estratégia talvez mais eficiente, vem apontando que o chamado, pensando no corte, os animais do cedo, aqueles que são nascidos antes da própria estação chuvosa ou no começo da estação chuvosa, têm um melhor desempenho lá no desmame. As vacas que parem no começo da estação chuvosa desmamam mais peso no final da seu ciclo de produção do que aquelas que parem durante a estação chuvosa. E aí vira uma recomendação, é que a estação de monta ela seja feita de uma forma em que o parto se concentre numa época em que a vaca tenha o pico de lactação no pico da oferta de comida. Não é então, o início da estação de monta, é o pico. Então é o casamento de quando é que eu vou ter o pico de lactação da fêmea ajustando ao pico de oferta de comida. E aí é o ajuste da região. Então, no caso aqui do exemplo, está vendo ali o baldinho do leite, em março para abril, é justamente posta a ideia de que o pico de oferta de comida na nossa região aqui, no geral, é de março para abril. Então, se é de março para abril, seria então a época em que as vacas deveriam estar no pico de lactação. Se o pico de lactação for com 60 dias, aí você voltaria 60 dias, teria o nascimento, que está lá janeiro. Então, os nascimentos seriam de janeiro até começo de março, para que ela tivesse no pico de lactação, lá justo no pico de oferta de comida. E para ela ter esse parto de janeiro e fevereiro, né, a gente teria que ter a cobertura aqui em abril até junho. Ou seja, a conta é voltando. Quando é que eu quero que a minha vaca esteja no pico de lactação, para casar com a oferta de comida, para gastar menos nesse caso, para equilibrar mais. A partir daí eu volto ao parto e do parto vejo quando é a cobertura. Ou seja, a estação de cobertura é de abril a junho, para os animais paridos de janeiro a março, para elas estarem no pico de lactação em março para abril, que é quando tem o máximo de oferta de comida, que na linha aqui embaixo vem mostrando a ideia da linha de produção de comida. Então, aquilo como o Pérez falou, tendo a estação de monta, a gente consegue ter então todo esse ciclo mais organizado, mais claro talvez, chegando ao ponto de eu poder dizer, pronto, os animais são apartados aqui em outubro, e de outubro até janeiro novamente, esse período aqui está com as vacas indo por pré-parto. Menor exigência, menor da fazenda, né? Menos trabalho, né? E menos tudo isso, menos atividades, né? E aí você consegue equilibrar, talvez, facilitar todo o manejo, né? É uma pergunta aqui, porque muita gente vai... Isso é até uma quebra de paradigma, né? Acho que quebra de paradigma não, mas vamos pensar aqui. O pessoal quer criar o gado de corte 100% a pasto, né? Sim. Imitando outras regiões. Sim. Correto, doutor Pérez?
eu vejo que ali no seu gráfico, eu já vi esse gráfico, tem ali, ó, novembro, dezembro e janeiro, e talvez no início ali de janeiro, né? Silagem. Sim. Por que está sendo colocado isso? Acho que é um ponto importante de se explicar. Aqui na região, até quem mexe com leite, a gente tem muito esse problema, que é no caso do leite, você vê que o leite em dezembro, janeiro tá o pessoal fraco, né? Tá pouca gordura, né? Então, que é justamente um dos motivos é a falta de alimento volumoso nesse período, final do período seco, começo das chuvas, de fibra, falta comida, falta fibra, né? Então, não é que ele não tá dando alimento, ele tá dando lá a ração, tá dando o seu suplemento, né? Mas faltando volumoso. Então, a ideia, e pelo que a região mostra, a grande maioria das situações ainda vai precisar de uma suplementação de volumoso. Silagem aqui está exemplificando a necessidade de suplementação com volumoso. Poderia ser uma vazante. Se o cara tivesse um açude bem grande, podia. Ele tem uma área bem grande de açude, podia botar lá o gado, se for suficiente. Pode ser silagem, pode ser feno, podia ser uma outra alternativa que a pessoa tenha mais fácil. Mas, ou seja, eu preciso ter aqui uma estratégia de suplementação com volumoso para esses animais voltarem ao pasto verde aqui, ó. Já com condição melhor, para não ter todo aquele quadro de definhamento que tem dos animais naquela fase, diarreia, etc. Ou seja, toda aquela desestabilização do trato digestivo, né? Então a ideia é essa, né? Então veja, a gente tem aqui uma sugestão, né? Uma ideia, né? O pasto verde aqui durante a chuva, a transição do pasto verde para o pasto seco, pasto maduro, que muda, né? A suplementação, né? Cada todo o manejo aqui de suplementação. Entra no período seco verdadeiro, onde eu posso ter o pasto diferido aqui, ou seja, as pastagens que foram guardadas aqui, armazenadas da forma diferida. Depois, quando essas já chegam ao seu final, a suplementação com volumoso até entregar o gado novamente para o verde, de maneira bem organizada. Lembrando aqui como tem gente de vários estados com tempos de pluviosidade diferente, você vai migrar. Aqui está o início da pastagem verde em janeiro, tem muitos locais que vai ser início março, vai ser maio. Então, assim, vocês usam aqui como um modelo, que é um modelo porque precisaria caracterizar e ficar didático. Dentro da primeira visão que a gente já teve e outras pessoas tiveram, esse modelo que você desenvolveu aqui, com essas fases, ficou muito didático. Né? Aí, quem tiver contato com esse material, está inclusive em publicação sua, que faça a mudança de acordo com a faixa com a época do ano, né? Da sua região. A chuva é quem vai dizer. Saber onde é que é o pico, onde é que começa a chuva, onde é o pico da oferta, né? Onde é que tem mais comida, onde é que inicia a seca e onde é que é o pico da seca. Eu até diria, parece que talvez, aí, agora pegando uma ideia, a gente substituir aqui onde tem mês do calendário, colocar aqui chuva. Sim. No lugar do mês, assim, começou a chover, né? Primeiro mês de chuva, segundo mês de chuva, talvez ajude mais a ficar ainda mais claro, né? Isso. E assim, eu acho que é uma coisa importante, quem assistir a gente de outro estado que não é do Nordeste, a nossa seca é mais prolongada. Por isso, a questão de ter uma suplementação de volumoso. A nossa seca média é de 8 a 9 meses, né? Não é normal a gente ter uma seca menor do que essa. Não. Né? E assim, a silagem, gente, lembrando, em termos de nutrição, ela é uma suplementação. Uma vaca desse tamanho precisaria de 25, 30 quilos. A gente vai fazer uma suplementação numa quantidade menor, também se baseando que ela também vai ter um pasto seco para consumir. Correto? E assim, fazendo esse adendo ali na parte de cima, doutor Rodrigo, acho que você também foi muito feliz na questão da suplementação. Sim, literalmente, a gente também tem que mudar o suplemento ao longo do ano. Ou seja, eu tô numa época chuvosa, pasto verde, mais proteína no pasto. Então, literalmente, a gente vai ter que utilizar um mineral adequado para isso. Ou seja, o energético que você colocou. Um produto com menos proteína, com níveis de ureia bem mais baixos ou inexistentes, depende da formulação, e focado em fornecer energia, certo? Inclusive, uma característica aqui da nossa região é que muitas vezes não se consegue consumir adequadamente suplemento na época da chuva.
Porém, é uma questão de manejo, gente. Vai ter que fornecer mais vezes, continuar fornecendo, mas tem uma fase realmente quando dá o que o pessoal chama de o primeiro nascimento da pastagem bem verde, está bem tenra, realmente o animal não consome. A ideia é que você continue fornecendo, certo? Secou, a gente muda para um suplemento já como você está falando ali, o sal proteinado. Pastagem seca, baixa proteína no pasto, aumenta o fornecimento via suplemento de proteína. Proteína vindo de farelo ou de ureia, certo? Bem balanceado também dessa forma. Acho que ficou bem casado aqui essa situação. E assim, uma coisa da minha opinião. Cadu, em outras regiões do Brasil, o pessoal usa aquele suplemento de consumo mais baixo. Esses suplementos aqui, para quem está nos escutando, vai consumir em torno de 1 grama para cada quilo de peso vivo, certo? Por que a gente não utiliza a estratégia que muita gente usa lá para baixo? Colocar um produto de menos gramagem por quilo de peso vivo, ou seja, menos consumo por conta do cenário nosso de suplementação de volumoso. Um suplemento com baixo nível de consumo, muitas vezes não vai estar encaixado com o nosso cenário de volumoso. Então, pelo menos um produto com uma expectativa de consumo de 1 grama para cada quilo de peso vivo é o ideal. Eu acho que ficou bem didático aí, doutor Rodrigo. Eu quero tentar melhorar, né? Vamos ver aqui as contribuições que vão vir aqui do público, né? Porque a gente pode fazer a modificação, até mesmo a gente criar novas imagens aqui para o podcast para trazer aí a informação cada vez mais clara, né? Mas é isso aí, a questão da estação que é o ponto de partida, né? Estação de monta, né? Eu acho que é um tema que depois estação de monta. Gera só um tema, viu? Da estação, né? É porque... E assim, muito desses temas, gente, por exemplo, a gente falou de suplemento, estação de monta. Todos esses temas não são temas que às vezes muita gente tem o conhecimento profundo. Sim. Eu acho que uma coisa interessante é de vocês contribuírem perguntando nos comentários aí do vídeo e perguntando de fato o que é o proteinado, o que é a estação de monta. E assim, e a ideia do podcast é lançar a ideia, né, doutor Pérez? Não é ter uma verdade, uma bala de prata, né, de ser a informação mais correta, mas lançar uma ideia e a pessoa vir tentar contextualizar para a sua realidade, né? Eu vou pegar aqui um gancho aqui para botar para o Pérez aqui uma pergunta. Porque dentro da ideia aqui do sistema, se a gente for ver, né, Pérez, tá a apartação, né, coincidindo aqui com o pico da seca, para você fazer equilibrar a fazenda, né, o sistema, né? Uhum. E o bezerro sai daqui do pé nessa época, né? Isso. E aí esse bezerro, né, a gente vai para a próxima fase, né? Falando de fazer cria, vai para a fase agora de recria, né? É dele aqui, né? Para onde vai, né? Não tá aqui na figura ainda, né? Tem uma outra figura para essa fase, né? Essa fase. A gente seria, aí, né, tá bem caracterizada a fase de cria, de cria, né? De cria. Aí não tem jeito, aí vai aí vai caracterizar justamente esse pico da seca, onde houve aqui essa fase do desmame, né? Justamente, ou vai destinar direto para o que vai fazer terminação, né? Vender. Quem vender, certo. Ou vai ter que entrar em suplemento. Não tem jeito. Que entra aquilo que você falou, né? Não brincar aqui, não errar nisso, né? Na hora que você brinca, o que acontece? Eu vou desmamar e deixar ele solto para ele se adaptar. Ele vai adoecer. Boa parte deles vão adoecer. Quando ele começar a emagrecer, o sistema imunológico dele deprime. Aí você vai ver o animal morreu. As doenças ficam à flor da pele, vamos dizer assim. De toda forma, nessa fase, se brincar, você perde o animal e para recuperar, é justamente bom ter trocado, porque você vai perder aí 6 meses a 1 ano. Certo. Só por esse momento do desmame a não fazer nada durante 1 mês. É onde acontece a maior parte da incidência de doenças na fase. Porque enquanto ele estava no leite, o leite com alto valor nutritivo vai segurar ele, tá lá com a mãe dele. Tá, aí você tira o estresse, a parte da mãe. O estresse é gigante, né? Ele só conhece ela, né? Sim, de contato direto. Aleitando, comidinha na boca, né? De boa qualidade. Aí você tira, ele vai passar uma semana berrando, sem comer nada. E o que tem para comer?
é de baixa qualidade se você não fornecer. Então, assim, esse momento aí é clássico de ter problema. Tem que ter um planejamento ali. Para essa fase, né? Essa fase. Aí que planejamento seria esse, né? A gente imaginar assim, saiu daqui esse bezerro, vai para onde, né? Então tem que pensar o sistema também, né? Um ponto que se usa modernamente é o script feed, né? Script. É o animal em acesso a uma área que ele tem acesso, geralmente a um material concentrado, Certo. que só o bezerro, só a cria tem acesso, que é para justamente tirar a dependência da mãe de forma mais natural, tranquila. E quando apartar de uma vez, não, aí eu não tinha só um alimento ingerindo, eu tinha 2 e um pouquinho de volumoso, né? No campo, geralmente, ou fornecido no coxo. Então, assim, tem 3 alimentos, naquela fase, até 3, né? 2 pelo menos. Vai desaleitar, já tem contato com o CRIP aí 30 dias, 60 dias antes, para já ter o acesso, porque ele vai comer, porque a mãe diminui o leite, ele aumenta o peso, a demanda dele é maior, então ele vai buscar outra coisa para saciar a fome dele. É onde entra o CRIP. E entra o fornecimento no volumoso. Então, assim, se planejar dessa forma, a incidência das enfermidades vão ser menores e você consegue ultrapassar, caso você não entregue de cara para o outro. Tá. Porque o outro que vai receber, ele Já tem deverá. essa estratégia. Ele já está com a estratégia formada, né? De que ele recria, né? No caso, essa fase aqui seria de justamente pegar, fazer essa transição desse animal para entregar ele na chuva, o bezerro agora, em pastos, né? Ele bem adaptado, né? Adaptado. Você falando aí, eu me lembrei aí do CRIP, né? Do tempo da faculdade, da disciplina, onde tinha lá a estratégia do CRIP grazing, que na realidade era essa vacada aqui ficar perto de uma área que tinha um pasto, Só pro bezerro. onde você teria passagem, só o bezerro entra naquele pasto. Uhum. Então, um pasto, um exemplo, uma vazante, uma área baixa, onde tem um capinzinho verde lá e as vacadas estavam no pasto seco ali do lado e aquela entradinha pro bezerro, né? Ou seja, precisa pensar estratégias de como fazer essa transição aí, né? Mais uma vez, são várias ideias e tem que o cara pegar essas informações e ir discutindo, né? Eu acho assim, gente, acho que o tema é muito vasto, fica aqui, acho que o pessoal vai pedir depois esses temas de estação de monta, de suplementação, tem muita coisa ainda para falar, mas acho que eu fico satisfeito da minha parte, né? Não sei vocês, sobre esse episódio, e assim... pedir para nossa audiência mais uma vez seguir, comentar e apoiar o nosso projeto dessa forma, certo? Bom, é isso. Acho que agora vão vir as perguntas, as demandas aí de quem está nos assistindo. E a ideia está lançada, né? Não é uma bala de prata, não tem uma forma única de se visualizar, mas o tema foi bastante discutido de forma simples e objetiva dentro do que nós temos dentro do nosso dia a dia, no caso aí do ciclo pecuário. Acho que para mim está claro. Eu acredito também que foi bem interessante, né? É claro, a gente não deu aquele foco naquelas fases de recria, da engorda, porque já são mais, talvez, consolidadas assim, as informações, né? Demos um foco nessa fase aí que é a que talvez menos se aborda, para que a gente pudesse trazer alguma contribuição ainda maior nesse quesito, né? Perfeito. A gente fica aqui Pode ser próximos episódios, né? Próximo episódio a gente pega o bezerro aqui agora nas águas e parte para frente. É isso aí. Muito obrigado, gente.